programa de hoje, nós vamos conhecer uma instituição que está sempre nos jornais e na TV, mas nem todo mundo sabe exatamente como ela atua. Neste programa, nós vamos descobrir. Estou falando do Ministério Público, uma espécie de advogado da sociedade, defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. Vamos saber então como isso funciona na prática? O Ministério Público não está subordinado a nenhum dos três poderes, por isso ele pode agir livremente em prol da sociedade. Para contar um pouquinho da história do surgimento do MP, eu vou conversar com o promotor Emerson Garcia. Tudo bem, promotor? Como vai? Prazer. É um prazer. Em que contexto surgiu o MP? O Ministério Público é uma instituição presente em praticamente todos os países do mundo. Em cada país ele tem um formato e esse formato tem apresentado variações com o decorrer da história. O surgimento do Ministério Público em si, ele está associado ao momento em que a persecução penal, o ajuizamento de uma ação penal, deixou de ser ato ao alcance de um cidadão e passou a ser atribuído a uma instituição do Estado. Isso remonta à Roma Antiga, ao Egito Antigo. No momento em que o Estado passou a acusar alguém da prática de um crime, nós tivemos o embrião do que é o Ministério Público. Essa origem veio para o Brasil e nós tivemos o ressurgimento da nossa democracia com a promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988. Essa Constituição, ela efetivamente revolucionou o modo de ver e compreender o Ministério Público brasileiro. Porque o Ministério Público brasileiro ele foi definitivamente dissociado dos demais poderes do Estado e foi proibido de exercer representação judicial do Poder Executivo. Não bastasse a consolidação da sua posição institucional separada dos poderes do Estado, o Ministério Público ainda recebeu uma ampla autonomia. Por quê? O Ministério Público tem autonomia administrativa, autonomia financeira e autonomia funcional. As atribuições do Ministério Público brasileiro hoje são atribuições oceânicas. A nossa instituição ela pode ajuizar ação penal, ela realiza a tutela de interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos. O que significa isso? São bens jurídicos que pertencem a todos nós e a nenhum de nós em particular. Um meio ambiente equilibrado é o interesse de todos nós, mas o meio ambiente não pertence a você ou a mim, é o interesse da coletividade. Então o Ministério Público passou a defender a coletividade. Por isso que muitos dizem que ele é o advogado da sociedade. Agora, qual a diferença do trabalho do promotor para o procurador? Quando o Ministério Público atua em primeira instância ou atua na base da carreira, ele atua por intermédio dos promotores de justiça. Os promotores de justiça podem atuar como órgãos agentes, propondo ações, ou eles podem atuar como órgãos intervenientes, intervindo em processo em que outras pessoas instauraram. Digamos, um pai brigando com a mãe em relação à guarda da criança. O Ministério Público vai atuar naquele processo. Agora, quando o juiz de direito ele decide uma causa, cabe recurso. E esse recurso é examinado no âmbito estadual pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é composto por quase 200 de desembargadores, divididos em diversos órgãos. O desembargador é o nome que se atribui ao juiz de direito que atua junto ao tribunal. Então ele é juiz em primeira instância. No tribunal ele é um desembargador. Então os desembargadores vão apreciar as causas e junto a esse tribunal vai atuar o quê? Um procurador de justiça. É o mesmo promotor, só que é um promotor com mais experiência na carreira, que mudou de cargo e virou procurador de justiça. Então no tribunal, regra geral, o procurador de justiça ele atua como órgão interveniente. Ele vai atuar em outras relações processuais ou, se a ação foi ajuizada pelo promotor de justiça, ele vai assumir aquela ação em segunda instância e vai prosseguir o processo dali em diante. Então, começa pelo promotor, chega no procurador. O procurador atua junto ao tribunal. O promotor pode fazer requerimentos ao tribunal, mas o promotor não pode atuar no tribunal. Quem atua no tribunal é o procurador de justiça. Agora, existem causas que são conduzidas pelo Procurador-Geral de Justiça. Quem é o Procurador-Geral de Justiça? É o chefe do Ministério Público estadual. Então ele vai atuar em determinadas causas no tribunal, ele vai atuar como órgão agente, propondo ações. Um prefeito, por exemplo, acusado de crime, ele vai ser acusado pelo Procurador-Geral de Justiça. E ele vai atuar como órgão interveniente, atuando em questões, em processos instaurados por outras pessoas que, pela sua relevância, a lei previu a atuação do Ministério Público. Então, o Procurador-Geral de Justiça é o chefe da instituição no plano estadual e o símile, na União, é o Procurador-Geral da República.
Doutor, muito obrigada pelas suas explicações. Foi um prazer. E agora eu vou justamente conversar com o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Marfan Martins Vieira. Vamos lá? Olá, doutor Marfan, tudo bem? Um prazer muito grande recebê-lo aqui no Ministério Público. Prazer é todo nosso. Como é a estrutura do MP? Bom, o Ministério Público, a divisão do Ministério Público no Brasil, ela é feita em dois grandes ramos. O Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Então, nos estados, cada estado tem o seu Ministério Público autônomo e na União são 4 os ramos do Ministério Público. O federal, o militar, o do trabalho e o do Distrito Federal e Territórios. Todos esses ramos do Ministério Público, tanto os da União quanto os dos Estados, realizam fundamentalmente a mesma tarefa de defesa da sociedade, de defesa dos interesses da sociedade. Qual o principal canal de acesso do cidadão com o Ministério Público? No caso específico do Ministério Público do Rio de Janeiro, nós temos aqui desde 2005, e eu me orgulho muito de ter sido o criador desse mecanismo de acesso da população ao Ministério Público, que é a nossa Ouvidoria Geral. A ouvidoria, como eu já disse, foi criada em maio de 2005 e desde então vem funcionando como o principal canal de interlocução entre a população e a instituição. É através da ouvidoria que as pessoas trazem para o Ministério Público as suas queixas, as suas reclamações, enfim, as suas denúncias, tudo aquilo que o cidadão entenda que deva ser tratado com o Ministério Público. O primeiro acesso, a porta de entrada, o portal de comunicação é exatamente a ouvidoria do Ministério Público. Essa ouvidoria ela tem 3 formas de atendimento. Ela atende no balcão, o atendimento clássico, e aqui neste prédio nós temos no andar, no subsolo, um balcão da ouvidoria com pessoas habilitadas a atender quem ali apareça para trazer as suas reclamações, as suas denúncias, os seus pedidos de providências. Mas temos também 2 outras formas que são mais utilizadas até do que o acesso pessoal. Uma delas é por telefone, discando o número 127, que é exatamente o artigo da Constituição que principia o capítulo do Ministério Público e que diz exatamente que o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais individuais indisponíveis. Esse artigo e esse número nós adotamos para colocá-lo como telefone de chamada da ouvidoria. Ligando para o 127, ele será atendido por uma das pessoas do nosso aparato de atendimento e será ali orientado, a sua denúncia, a sua queixa, o seu registro será feito, ele receberá um número e poderá acompanhar ou por telefone ou até pela outra forma que nós temos também de se chegar à ouvidoria para aqueles que são digitalmente incluídos, que é a internet. Através da internet e via site do Ministério Público há um botão que dá acesso à ouvidoria e ali então são abertos formulários onde o interessado pode, ele próprio, digitar a sua denúncia, a sua reclamação, enfim, a sua comunicação com o Ministério Público e ele receberá automaticamente também um número para acompanhamento e poderá, no futuro, saber do exato andamento da sua reclamação dentro da instituição. Para vocês terem uma ideia, nesses pouco mais de 10 anos de funcionamento da ouvidoria, nós já temos mais de 1.300.000 registros, que geraram algumas centenas de milhares de procedimentos dentro da instituição. Eu diria que hoje é o canal mais importante de chegada, de provocação do Ministério Público para a tomada de providências. Ele ganha de todos os outros disparadamente. Vocês realizam vários eventos aqui também, né, doutor? O tempo todo. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e através de uma entidade co-irmã chamada FEMPERJ, Fundação Escola do Ministério Público, realiza todos os dias, eu diria, é difícil o dia que não há um evento na instituição, eventos das mais variadas matizes. São eventos com a comunidade, para levar a comunidade o conhecimento do funcionamento da instituição, e são eventos internos também, no sentido de melhor aparelhar, de melhor qualificar e de reciclar não só os promotores, mas também os servidores da instituição. De que forma o cidadão pode colaborar para o bom funcionamento do Ministério? Eu acho que a melhor forma de colaboração é exatamente provocando a ouvidoria. Quando o cidadão tiver conhecimento de alguma situação, de alguma questão que possa, ainda que na sua imaginação, ser resolvida pelo Ministério Público, ele deve trazer isso imediatamente para a instituição.
e fazê-lo através da ouvidoria, de um dos 3 canais de acesso à ouvidoria, porque isto, sem dúvida alguma, gerará uma providência interna. Ainda que aquela situação trazida por ele não seja uma situação que se enquadre nas nossas atribuições, nós temos aqui a orientação, que é dada a todos que atuam na ouvidoria, de fazer um encaminhamento para o órgão próprio, para o setor próprio. Às vezes o assunto que nos é trazido não é assunto do Ministério Público, é da Defensoria Pública, ou é de alguma Secretaria do Estado, ou é do INSS. Nós sempre fazemos um encaminhamento também, de sorte que aquele que nos procura não fica sem resposta, ainda que não seja assunto nosso. Muito obrigada, adorei, parabéns pelo trabalho, aprendi muito. Agora eu gostaria de conhecer uma dessas áreas de atuação do Ministério Público, se o senhor permite. Com certeza, mas antes queria dizer a todos os telespectadores, né, da TV Câmara Rio, que é uma satisfação, uma alegria, um prazer poder falar um pouco sobre a nossa instituição para todos os telespectadores dessa emissora. E dizer a você que nós temos inúmeras áreas, você pode escolher e nós vamos fazer o encaminhamento. Tá bom. Então eu vou para a área de defesa do consumidor primeiramente. Perfeito, fez uma boa escolha. Boa escolha. Temos muitas questões importantes para revelar a você. Então tá bom, para lá que eu vou. Um prazer. Obrigada, um abraço. prazer. O Ministério Público representa a sociedade na defesa dos seus direitos mais relevantes, entre eles o dos consumidores. Sim, existe aqui no MP um setor que cuida especificamente disso e ele é coordenado pela promotora Cristiane Freire. Em que situações o consumidor deve procurar o MP? Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que, infelizmente, os consumidores ainda desconhecem a atuação do Ministério Público nessa área. O percentual de reclamações que nós recebemos aqui ainda é muito inferior àquelas reclamações que vão ao PROCON ou que vão diretamente aos juizados especiais, né, ou até mesmo em sites de reclamações pela internet. Nós atuamos em todas as áreas da defesa do consumidor. Não quando a reclamação atinge um único consumidor e somente ele, mas sempre nos casos em que aquela reclamação ela pode ser uma notícia de que aquele problema se repete. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro, né? Por exemplo, uma tarifa bancária que foi cobrada em desacordo com uma regra do Banco Central. Aquilo atinge todos os consumidores do banco, então é claramente um caso de atuação do Ministério Público. Mas existem outros casos em que, embora pareçam individuais, eles vão se mostrar coletivos. E vou dar aqui um outro exemplo também que é muito da nossa atuação aqui, que é o comércio eletrônico. Às vezes, um determinado site, ele atrasa a entrega de muitos produtos, ele atinge muitos consumidores, um grupo muito grande, e aquilo passa a se tornar relevante para o Ministério Público, né? Então, o nosso conselho para o consumidor é reclame. Reclame porque, às vezes, parece individual o seu problema, mas com o somatório das reclamações recebidas aqui no Ministério Público, nós verificamos que ele é coletivo e o Ministério Público vai tomar providências para solucionar aquele problema para todos os que estiverem naquela mesma situação. Nesses exemplos que você deu, o consumidor pode entrar sozinho com a ação ou ele precisa procurar outros consumidores que estejam com o mesmo problema que ele? Então, exatamente isso. Não precisa, né? O consumidor pode reclamar sozinho, porque às vezes o que indica para a gente que o problema é coletivo é exatamente o volume de reclamações sobre o mesmo tema. Então, se o consumidor teve um problema individual, ele pode sim reclamar ao Ministério Público. Se for um problema só dele, não vai ser caso de atuação do Ministério Público, ele vai ser comunicado. Mas se esse problema for verificado como um problema coletivo, sim, o Ministério Público vai atuar. Então, ele não precisa encontrar outros consumidores na mesma situação para reclamar ao Ministério Público. E como é que ele chega ao Ministério Público? É só pessoalmente? É ligando? Quais são os canais? São duas vias, né? A nossa primeira via é a ouvidoria, né? Pode ser por telefone, o telefone 127, ou pelo site do Ministério Público na internet. E no caso do consumidor, especificamente, existe uma segunda via, né, que é o site Consumidor Vencedor. Nesse site, nós convidamos o consumidor a conhecer a atuação do Ministério Público. Então, tudo que nós fazemos está lá. O consumidor que tiver curiosidade de acessar e buscar o Rio de Janeiro ou qualquer outro estado de sua residência, ele vai poder verificar toda a atuação do Ministério Público na defesa do consumidor, dividida em vários temas: educação, lazer, o próprio comércio eletrônico que foi mencionado aqui, os bancos, o transporte público, tudo isso é objeto da atuação do Ministério Público em defesa do consumidor e está exposto na internet.
A linguagem que nós usamos é simplificada, não tem o juridiquês das decisões judiciais. Nós traduzimos as decisões e as ações civis públicas para o público em geral, para que o consumidor que não tem conhecimento na área jurídica, ele possa entender a atuação do Ministério Público e os direitos que já foram reconhecidos em cada caso. Agora, para aquele consumidor que também tem um conhecimento jurídico e quer se aprofundar um pouco mais, o site tem a cópia integral das petições iniciais das ações civis públicas, das decisões judiciais, que podem ser acessadas com facilidade. Então, o consumidor que desejar se informar sobre o que o Ministério Público faz, tem aí uma grande fonte de informação. E como é que ele chega até nós através do site? Buscando a informação, pesquisando ali pelo nome da empresa ou por assunto e achando algo que é de seu interesse e verificando que ele está naquela situação, que o Ministério Público atuou, que um direito foi reconhecido em relação a uma empresa e que aquela empresa descumpriu aquilo no caso dele, ele pode facilmente falar com o Ministério Público através do botão Denuncie o Descumprimento. Sempre que ele verificar. O cidadão ajuda o MP a fiscalizar também. Ajuda e ajuda muito. Nós queremos que o cidadão nos ajude a fiscalizar. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um volume de decisões judiciais e termos de ajustamento de conduta de mais de 600 casos, né? E nós não temos uma equipe de fiscalização que possa, em cada um desses casos, no dia a dia, estar lá verificando se está sendo cumprido ou se não está sendo cumprido. Então, o consumidor daquela empresa, né, que está ali no dia a dia, lidando com aquele serviço ou com aquele produto, é a melhor pessoa para informar o Ministério Público se aquele direito está sendo respeitado ou não. Então, ele pode se informar, ele pode ter acesso aos direitos de acordo com a empresa que lhe interessa ou de acordo com o assunto que lhe interessa e, se verificar um descumprimento, comunicar ao Ministério Público pela internet, de forma facilitada, pode anexar vídeo, pode anexar foto, pode anexar documento. Isso vai ser encaminhado diretamente para o promotor responsável por aquela ação ou por aquele termo de compromisso que a empresa assinou, se obrigando a respeitar um determinado direito. Certo, muito obrigada pelas informações, ótimo saber disso, tenho certeza de que muita gente não sabia e agora pode procurar o MP. Neste programa você conheceu um importante canal do cidadão com a justiça. O Ministério Público existe para ajudar você a resolver problemas das mais diversas naturezas. Portanto, se precisar, não hesite em procurar os promotores e procuradores do MP. São eles que vão garantir que as leis sejam cumpridas. Até a próxima!